Essa é a aula 2 do nosso curso grátis de Affinity e hoje vamos explorar a área do Pixel Studio. Bom, vamos lá, com o Affinity aberto aqui, com essa opção Pixel selecionada, que é o equivalente ao Photoshop, eu vou mostrar as funções básicas de cada ferramenta que tem aqui ao lado. Mas para começar eu vou organizar aqui a área de trabalho e vou deixar mais ou menos parecido com o meu trabalho lá no Photoshop. Eu vou clicar aqui nesses três pontinhos primeiro e vou organizar as ferramentas apenas em duas colunas aqui do lado. Eu vou clicar aqui em colunas e selecionar aqui duas colunas, que aí elas vão ficar uma ao lado da outra. Caso você queira deixar da forma que está, pode deixar, mas as ferramentas vão ser as mesmas aqui. Eu vou fechar minha janela. E agora aqui, nesse painel onde tem navegador, transformar e histórico, eu também fecho, porque eu gosto de deixar apenas aqui as minhas camadas, com as quais eu vou trabalhar. E aqui, deixo selecionada essa opção cor. Vamos abrir uma imagem aqui e começar a trabalhar. Eu selecionei três imagens para mostrar essas ferramentas aqui, as funções básicas. E para abrir uma imagem aqui no Pixel, no Affinity, você pode dar dois cliques aqui na área de trabalho, é uma das opções. Pode vir aqui em arquivo e abrir imagem ou usar o atalho Ctrl O, que você abre também. Se você quiser criar um documento em branco, é só vir aqui em novo, selecionar o tamanho do documento, a orientação aqui do lado também, retrato ou paisagem, e clicar e abrir o seu documento. Eu vou fechar aqui e vou abrir apenas a minha imagem. Vou começar por essa aqui. Com a nossa imagem aqui já selecionada, vamos começar aqui pela primeira ferramenta, que é a ferramenta de mover. Com essa ferramenta a gente pode redimensionar nossa imagem, pegando aqui nesse cantinho, nesse primeiro ponto, a gente pode redimensionar, mudar o tamanho dos nossos elementos ou imagem aqui na área de trabalho. Se eu pegar nesse ponto aqui do lado e vier trazendo para o lado, ela não vai achatar, mas se eu fizer isso pressionando o Shift, ela vai achatar a minha imagem. Serve para você redimensionar outros tipos de objeto dessa forma também. Essa opção aqui de cima serve para você rotacionar um objeto ou imagem para você posicionar aqui na área de trabalho. E aqui, aproximando, ele aparece essas duas setas que serve para dar inclinação a seus objetos, tanto em cima, embaixo e dos lados aqui da sua imagem ou objeto que você esteja trabalhando. Essa é a ferramenta mover. Agora vamos para a próxima ferramenta, que é essa ferramenta de letreiro retangular. Ela basicamente serve para você definir aqui uma seleção em forma de retângulo em sua imagem, e assim você pode aplicar efeitos, deletar ou pintar aquela área, aplicar uma máscara. Eu vou dar um exemplo aqui com a minha imagem selecionada. Eu vou vir aqui, clicar com o botão do mouse, selecionar e arrastar. Com essa parte aqui selecionada, eu posso deletar ela, caso eu queira deletar essa parte da imagem. Vou dar um Ctrl Z. E posso também, com o pincel aqui, apenas pintar essa área. Veja que se eu passar com o pincel, ele não vai passar dessa área. Isso serve para você aplicar máscaras também em suas imagens, que a gente vai trabalhar com máscaras futuramente. Vou dar um Ctrl Z e dentro dela tem a de formato elíptico. Clicando aqui, clicando e arrastando, você pode definir um formato aqui que você pode ou deletar ou usar para aplicar algum efeito de máscara nessa região selecionada. Segurando o Ctrl, ele aplica de forma perfeita, ele não deforma. Vamos deixar aqui, vamos clicar em delete e veja aqui que ele deletou apenas aquela área. É basicamente para isso, é para você selecionar e aplicar efeitos ou deletar uma área específica. Logo depois vem a ferramenta de letreiro de coluna, e com essa aqui de coluna selecionada você pode aqui definir a largura. Se eu clicar aqui e puxar do jeito que ela está aqui com essas configurações, ela não vai aparecer. Se eu aumentar aqui a questão de largura, veja que ela já vai fazer uma seleção exatamente da largura que eu defini ali. Eu vou dar um Ctrl D e vou aumentar um pouco mais e veja que ela vai manter exatamente dessa largura aqui. E como as outras também, serve para você deletar uma determinada área, ele vai manter essa medida, ou para você aplicar um efeito de máscara ou pintar aquela área determinada. Fiz aqui, definir onde eu vou querer essa seleção, pego o pincel e vou pintando, que ele vai aplicar a pintura apenas nessa área. Ctrl Z para a gente voltar às ações, Ctrl D para tirar aqui a seleção. Vou voltar para minha ferramenta. Tem ela também aqui nesse formato, que é o letreiro de linha. É a mesma ferramenta, você fazendo aqui, só que nesse caso aqui ele vai aplicar no formato horizontal. E tem por último aqui essa ferramenta de seleção à mão livre.
Com ela, você vai ter essas opções aqui na barra de propriedade. Tem a mão livre, poligonal, magnético. A mão livre, você pode clicar e ir fazendo a seleção, movendo o mouse, a seleção do formato que você quiser. Com essa ferramenta aqui, poligonal, você pode dar clique em pontos específicos aqui da nossa imagem. Eu vou aproximar um pouco mais ela aqui. Eu vou clicar aqui, veja que ele já vai mostrar outro ponto. Vou clicar aqui e assim a gente pode ir fazendo a seleção de um determinado objeto ou a seleção de uma determinada área para a gente aplicar algum tipo de efeito, deletar ou aplicar alguma máscara. Vou dar um Ctrl D aqui para retirar e temos essa opção aqui. Eu vou aproximar aqui da nossa modelo e vou dar um clique aqui próximo da calça dela e veja que quando eu começar a arrastar o mouse sem clicar em mais nada, o laço ele vai começar a identificar e vai seguir fazendo a seleção aqui da área onde eu estou passando o mouse. Segurando a barra de espaço do seu teclado, ele vai se transformar numa mãozinha, um cursor. Aí você pode ir arrastando e fazendo essa seleção aqui. Barra de espaço, segura, clica, arrasta com o mouse e movimenta, que ele movimenta toda a página. Daí você vai fazendo a seleção, veja que ele já saiu um pouco ali, mas é basicamente isso, essa opção de magnético. Se eu der 2 cliques desse ponto aqui onde ele está, ele vai ligar e fazer a seleção do ponto de onde eu iniciei. Veja aqui a seleção que ele fez e é basicamente isso, esse quadro aqui de ferramentas. Vou dar um Ctrl D para retirar a minha seleção. E agora vamos partir para a ferramenta de preenchimento. Vou selecionar ela e veja que apareceu mais uma vez aqui duas opções, a ferramenta de preenchimento e a ferramenta de preenchimento por difusão. Como que funciona? Eu vou voltar aqui com essa cópia que a gente tirou e vou fazer o seguinte, eu vou clicar nela com o botão direito para voltar a revelar essa cópia aqui que a gente fez. É só clicar nesse olhinho aqui do lado. Eu vou tirar outra cópia dela, clica com o botão direito, duplicar, e nessa cópia de baixo eu vou clicar dentro da foto aqui no fundo, pressionando o Ctrl. Veja que ele vai fazer a seleção apenas da nossa imagem. Eu vou pegar essa ferramenta aqui, a ferramenta de preenchimento, eu vou clicar aqui dentro dela e vou arrastar. Eu vou ocultar essa camada de cima e veja que ele aplica esse degradê aqui. E aqui na barra de propriedade você pode mudar o formato desse degradê. Você pode colocar ele sólido, uma cor só, linear, que é o que a gente estava usando. Se a gente clicar aqui e mover, ele vai aplicar. Aqui a gente pode selecionar outras cores. Se eu quiser deixar um pouco mais escuro aqui, só pegar aqui e mover. Aqui em degradê a gente pode ter um controle melhor. Você pegando aqui nessa barrinha do meio e movimentando, ele vai aumentar o espaço da cor que você escolher. Se você quiser incluir mais uma cor, você dá 2 cliques, ele vai criar outro ponto e você muda a cor aqui nessa parte. Vou dar um Ctrl Z aqui, vou clicar fora e dar um Ctrl Z. Agora, se eu quiser diretamente aplicar apenas uma cor aqui, eu venho com essa ferramenta, que é a ferramenta de preenchimento por difusão. Escolho a minha cor aqui, eu vou clicar aqui no preto mesmo e vou dar um clique nessa seleção que está feita. Veja que ele aplicou uma cor só numa determinada área, mas porque a tolerância aqui está em 25, eu vou botar em 100% e vou dar mais um clique e ele vai aplicar a cor preta aqui. Agora eu vou revelar essa camada que está em cima e vamos voltar em mais uma ferramenta aqui só para dar mais uma demonstração. Com essa camada aqui que a gente aplicou a cor selecionada, vamos voltar aqui na ferramenta mover, vamos pegar de perspectiva e vamos clicar no quadrinho aqui, vamos inclinar ela aqui para o lado e vamos pegar essa outra e inclinar mais para o lado, ajustar bem aqui e veja que ele fez aqui uma sombra em nossa modelo. Eu vou clicar em aplicar e depois disso a gente pode diminuir a opacidade, colocar outros efeitos. Isso a gente vai trabalhar em outros tutoriais também. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar e aqui a gente viu essa parte da ferramenta de preenchimento, que são essas duas opções. Eu vou deletar essa camada aqui agora. Clica na camada, você pode clicar no botão delete ou vir aqui nessa lixeirinha aqui para deletar. Agora vamos passar para a próxima ferramenta, que é a ferramenta de pincel, que é a ferramenta pincel de tinta. A função dela, claro, como o nome já está dizendo, é aplicar a cor aqui em nossa imagem. Veja que eu cliquei com o mouse, estou arrastando, ele está aplicando a cor. Eu vou dar um Ctrl Z aqui, vou diminuir um pouco o tamanho desse pincel. Uma das funções que a gente pode usar esse pincel eu vou criar uma camada aqui, camada de pixel, é só clicar nessa opção. Vou aproximar aqui da nossa modelo. Para não aplicar uma cor diretamente aqui em nossa foto, o que a gente pode fazer? Cria essa camada e aplica essa cor aqui nessa camada.
Para diminuir a rigidez do pincel, a gente vem nessa opção aqui, ou segura Ctrl e Alt, como eu já tinha mostrado anteriormente. Para a direita ele aumenta, para a esquerda ele diminui, para cima e para baixo ele vai aumentar e diminuir a rigidez desse pincel. Vamos lá. Agora eu vou escolher uma cor vermelha aqui, e com essa camada vazia que a gente criou, eu vou dar um clique aqui do lado, vou diminuir mais um pouco, Ctrl Alt movendo para a esquerda. Vou diminuir mais um pouco. É só uma das opções que eu vou mostrar aqui. Vou dar um clique nessa camada vazia aqui desse lado. Vou dar um clique nesse outro. E aqui nessa opção, que é a opção de filtros, a gente vai escolher essa opção aqui, desfoque gaussiano. Ele vai aplicar um desfoque nessa camada que a gente aplicou essa cor. Movendo a barra ele vai aplicando o desfoque. Veja que ele vai espalhando mais e ele vai dando um efeito de maquiagem em nossa modelo. Vamos lá, vamos fechar aqui essa janela onde a gente fez esse ajuste. Vamos ocultar e mostrar. Essa é uma das funções aqui que você pode fazer com esse pincel. A gente pode trabalhar em cima de maquiagens e colorir através de máscaras algumas partes aqui e trabalhar com maquiagem digital. É uma das opções. Temos aqui o pincel misturador de tintas. A gente pode fazer basicamente o mesmo, criar uma nova camada, e nessa nova camada a gente pode aplicar vamos aplicar algumas cores aqui só para demonstrar. E com o pincel selecionado e nessa camada onde a gente aplicou as cores, eu vou aumentar ele segurando Ctrl e Alt. Vou regular a questão da rigidez também dele. Clicando aqui, ele vai misturar essas cores onde eu apliquei. Isso você pode fazer efeito de cores. Se a gente selecionar a camada onde está a nossa imagem aqui, ele vai fazer o mesmo com a nossa imagem. Ele vai misturar as cores que tem nessa imagem. Vou dar um Ctrl Z. É uma das funções desse pincel aqui. Como eu falei, eu estou mostrando apenas as funções básicas aqui de cada ferramenta. Agora vamos para o pincel substituição de cor. É o seguinte, com a nossa imagem aqui selecionada, com a camada da imagem selecionada, eu vou aproximar um pouco mais aqui da nossa modelo e vou selecionar a cor preta. Veja que ao clicar nessa parte aqui do corpo dela, eu vou dar um clique aqui e veja que ele aplicou apenas nessa parte do corpo. Agora eu vou clicar e vou começar a passar. Ele vai selecionar apenas as partes onde tem aquela mesma tonalidade que o pincel pegou. Isso serve aqui para colorir determinadas áreas onde tem apenas uma cor. Eu vou selecionar uma cor vermelha, vou vir aqui na parte da roupa dela, veja que ele está aparecendo bem fraquinho já aqui. Eu vou clicar e começar a passar, veja que ele está aplicando. Se fosse outra cor ele ia ficar mais destacado, mas ele vai aplicar apenas nessa área da cor selecionada. Esse aqui é o pincel de substituição de cor. Ele vai substituir apenas a cor, exatamente a tonalidade da cor que a gente selecionar. Eu vou clicar aqui na calça, vou começar a pintar. Se eu sair daqui, ó, tem algumas partes que ele não vai aplicar. Se eu soltar e clicar de novo, aí sim é que ele vai completar selecionando essas outras partes. Mas se eu clicar nessa tonalidade aqui e começar a arrastar, ele vai pegar apenas aquela tonalidade que a gente aplicou. Isso serve para substituir cores específicas de uma imagem. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar nossas ações. E por último aqui essa ferramenta de pixels. Ele também é um pincel, mas vejam aqui o tamanho que ele tá, 1 pixel. Eu vou aumentar ele e vou selecionar a cor preta aqui só para a gente ver. E veja que o formato dele é no formato de 1 pixel, de pixels aqui da nossa imagem. Vamos aproximar bem, veja que tem uns quadradinhos aqui na nossa imagem. E vou aplicar, ele aplica o pincel em formato de pixels. Isso serve também para a gente aplicar algumas máscaras e efeitos que a gente vai ver futuramente. Como eu falei, estou mostrando aqui só as funções básicas. Assim a gente fecha mais essa área aqui de ferramentas e vamos partir para a próxima. Mas lembrando que dentro dessa mesma área aqui, em pincéis, a gente pode selecionar outros formatos de pincéis também, clicando aqui nessa área. Aqui tem acrílico, aquarela, pincéis básicos, que são essas linhas aqui normais. Se a gente ativar o estabilizador, ele vai aplicar de uma forma mais suave também. E tem outros formatos de pincéis aqui que você pode ir selecionando e vendo os formatos de pintura que ele tem aqui, pintura a óleo e por aí vai. Bom, fechando aqui essa área, vamos passar aqui para essa próxima, que é a ferramenta de pincel de apagar. Seria a famosa borracha aqui. Vamos voltar aqui para camadas. Passando ele vai apagar essa área. Vou dar um Ctrl Z. E da mesma forma, segurando Ctrl e Alt, você pode aumentar e diminuir
a rigidez dele, para suavizar por onde você vai passar, por onde você vai apagar. Ctrl Z mais uma vez para voltar aqui. Aqui tem as configurações que você pode usar. Temos aqui a ferramenta pincel de apagar fundo. Essa ferramenta aqui, pincel de apagar fundo, funciona da seguinte forma. Eu vou chegar aqui próximo à nossa modelo e veja que ele vai definir o que é o fundo aqui e o que é o nosso objeto principal, que é a nossa modelo. Ele não vai fazer um corte perfeito, claro, mas aí depende muito também das configurações que você vai usar. Mas eu não aconselho para você excluir fundo com cabelos assim. É mais para objetos, vamos dizer, que tenham formatos retos, como essa parte do corpo dela aqui. Se eu aproximar e clicar, ele vai apagar apenas o fundo aqui dessa parte. A mesma coisa aqui e assim por diante. Ele detecta o que é o objeto principal, ele vai detectar esse objeto e apagar apenas o plano de fundo desse objeto. É assim que funciona essa ferramenta. E temos aqui a nossa ferramenta apagar por difusão. Ela forma esse balde de tinta. Você vai selecionar a área que você quer apagar. Ele vai detectar essa cor, determinada cor que você quer apagar. Aqui você pode regular a tolerância. Eu vou clicar aqui e vou aumentar um pouco mais, só para a gente ver. E vou clicar no fundo. Ele apagou uma boa parte aqui da nossa modelo. Eu vou dar Ctrl Z, vou diminuir a tolerância. Assim como aquela ferramenta de seleção também, ele funciona da mesma forma. E vou dar mais um clique, veja que ele já tirou menos aqui. E aqui, regulando essa parte de tolerância, você pode definir qual a área, qual a cor que você quer apagar com essa ferramenta. Ctrl Z e fechamos mais um quadro aqui de ferramentas e vamos passar para a próxima, que é ferramenta pincel de ajustes. Agora, nessa parte aqui de pincel de ajustes, veja que tem outras ferramentas junto dela. Eu vou abrir outra imagem aqui, vou clicar em arquivo, abrir e vou pegar essa imagem aqui. Veja que ao selecionar aqui pincéis de ajuste, ele vai aparecer uma parte bem escura. Eu vou clicar nele e vou arrastar e veja que ele vai deixando mais escura aqui essa parte da nossa foto. Eu vou soltar aqui e veja que ele aplicou aqui uma camada de ajuste. Se eu mover essa camada, ele tanto vai escurecer mais essa área onde eu apliquei, como clarear aqui. A gente pode regular a questão da opacidade, que é o quanto ele vai aplicar esse efeito. Ele vai dar uma transparência nesse efeito quando a gente começar a fazer esses ajustes aqui. Veja que ele já não ficou tão intenso assim. Vou fechar essa janela aqui. Vou dar um Ctrl Z para desfazer e clicando na tecla Ctrl, pressionando ela, ele já aplica essa parte aqui mais clara do pincel. Aqui na barra de propriedades em cima tem a opção de opacidade para que ele aplique menos. Veja que com o Ctrl pressionado eu vou clicar e vou arrastar, mas ele está clareando mais as partes onde tem mais luz na foto, e quando soltar mais uma vez ele vai aparecer mais uma vez aqui a janela, e aqui nessa barrinha a gente pode regular também essas partes por onde a gente passou. Você pode ir fazendo esses ajustes aí na sua foto com essa ferramenta. Logo depois vem essa ferramenta de pincel de superexposição. Vou clicar nela, veja que está bem pequenininho aqui o meu pincel. Vou clicar Ctrl e Alt e movendo para o lado. Você pode aumentar, vai acostumando aí com esse atalho. E também você pode regular aqui por essa opção. Com essa ferramenta aqui a gente pode escurecer mais as partes que estão mais escuras da nossa foto. Veja que eu vou aplicar ela aqui e ela vai escurecendo mais. Eu vou passar na parte clara, ela vai escurecer, mas nem tanto assim. Só que ela é uma ferramenta que ela vai aplicar diretamente em sua imagem. Ou seja, depois que você aplicar aqui não vai ter como desfazer. Se você não quiser que continue, ele não cria outra camada aqui. Você dá um Ctrl Z aqui e regula ela para aplicar aqui tanto a opacidade quanto o tamanho na área que você quer escurecer mais da sua foto, ou seja lá qual for a imagem que você está usando, e aplica com cuidado, porque diferente do pincel que a gente usou outra camada para aplicar a maquiagem na outra foto, se eu escolher outra camada ela não vai fazer esse efeito aqui. Ela vai aplicar, ela vai ajustar a nossa imagem, os tons mais escuros aqui da nossa imagem. Então usa aí com cuidado, porque depois que você aplicar esse efeito não tem mais volta. Vamos partir para a próxima ferramenta que tem aqui, que é a ferramenta pincel subexposição. Essa daqui ela já faz o efeito contrário. É como se fosse essa primeira opção aqui, só que em ferramentas separadas. Ela aplica a claridade aqui na ferramenta, só que também não aplica aquela outra camada que você pode ajustar e ter um controle melhor. Então
toma cuidado aí na hora que você for aplicar essas duas ferramentas. As duas são opostos, como você pode ver aqui, e assim eu vou dar um Ctrl Z para voltar aqui e pegar a nossa última ferramenta aqui, que é a ferramenta de pincel de esponja. Com essa ferramenta de esponja aqui, mais uma vez a gente vai ter que vir aqui na barra de propriedades e reparem que aqui já apareceram outras opções. Temos aqui essa opção saturar. Eu vou clicar aqui e passar mais nessa parte verde da foto e veja que ele vai aplicando mais cor nessa parte. Veja que ele está deixando mais verde. Se eu passar na pele dela, se eu passar aqui nessa parte da pele dela, veja que ele vai deixando mais vermelho. Ele vai saturar, ele vai aplicar mais cor nessas áreas aqui da foto que a gente está passando. Tem aqui essa outra opção, remover saturação. Eu vou clicar, vou passar, veja que ele está tirando a cor dessa foto aqui, dessa parte da foto aqui. Vou aumentar mais meu pincel, vou aplicar nela aqui. Assim como a outra ferramenta, ela aplica esse efeito diretamente na imagem que está selecionada. Então toma cuidado aí quando você for fazer. E a gente pode voltar para essa ferramenta aqui, retangular de seleção, fazer uma seleção de um determinado local, voltar aqui para a ferramenta esponja e aplicar esse efeito em um determinado local da foto. Como eu já falei, eu estou explicando aqui só as funções básicas, mas com cada ferramenta dessa a gente pode desempenhar várias funções aqui dentro do Affinity, dessa parte Pixel. Encerramos aqui mais um quadro de ferramentas. Agora vamos vir para essa ferramenta aqui, que é a ferramenta pincel de filtros. Nessa opção pincel de filtros, como já diz o nome, ela aplica vários tipos de filtros aqui, mas só que a gente pode determinar a área onde a gente quer que ele aplique. Mais uma vez, aqui em barra de propriedades tem aqui tamanho, tem aqui a opacidade que você vai querer que ele aplique, e aqui nós temos a parte dos filtros. Ele está selecionado aqui, desfoque gaussiano. Se eu clicar Ctrl e Alt e aumentar o meu pincel e começar a passar aqui do lado, veja que ele vai aplicar um desfoque apenas ao redor da nossa foto aqui, próximo à nossa foto. Vou dar um Ctrl Z para voltar essa ação. Desfoque de lente, desfoque radial, brilho difuso. Clicando nela e aplicando aqui, ele vai aplicar mais uma iluminação, vai melhorar a iluminação da sua imagem. E tem muitas outras opções aqui. Tem aqui meio tom, pode ser aquele efeito halftone. Eu vou aumentar nela toda aqui, vou aplicar só nessa região. Veja aqui que ele aplicou. Aqui você pode definir a opacidade, aqui fluxo, essa opção também do pincel meio tom. Vou dar Ctrl Z para voltar. Você vai selecionando as opções e aplicando para ver quais os filtros que esse pincel tem mais para aplicar aqui nas fotos. Logo depois vem a ferramenta de desfoque. Ela também aplica um desfoque em determinada área da sua imagem. É só você clicar e aplicar. Temos aqui a ferramenta pincel de nitidez. Vamos aproximar um pouco aqui. Veja como está a nossa imagem aqui. Não vai aparecer muito, mas ao passar o pincel, ó, veja que ele vai aumentando mais a nitidez. Veja que vai se formando uns pixels aqui nela e vai aumentando mais a nitidez dessa área que você vai aplicar nessa ferramenta. Essa ferramenta pincel mediano, deixa eu ver aqui se nessa imagem vai funcionar. Eu vou voltar na outra imagem lá e veja que só ao passar o pincel ele meio que aplica aqui. Eu não estou aplicando ainda, mas ao colocar o pincel em cima, como essa imagem está um pouco ruim, ele diminui um pouco o ruído dela. É como se ele estivesse aplicando aqui um efeito gaussiano, mas bem leve, para diminuir esses ruídos da foto. Ele serve para tirar um pouco desse ruído. É como se estivesse aplicando um desfoque gaussiano um pouco mais leve na foto, na imagem. Vamos voltar aqui e vir aqui nessa ferramenta pincel de borrar. Eu vou aumentar ela aqui. Essa ferramenta pincel de borrar, se você clicar aqui em uma determinada, vou clicar aqui nessa parte do rosto e vou puxar. Veja que quando eu for puxando, dependendo aqui da intensidade dele, eu vou aumentar mais a intensidade dele aqui, vou aumentar mais o fluxo também um pouco. Dependendo de como esteja, ele vai puxando, ele vai esticando mais aquela parte que você está clicando e arrastando. Esse pincel aqui é o pincel de borrar, ele aplica esse efeito aí na sua imagem. Mas como as outras que eu já tinha falado, ele aplica direto na imagem, ele não cria outra camada. Então, se você aplicar esse pincel em alguma imagem, aplica da forma certa, porque caso contrário, não vai ter mais volta depois para recuperar. Aqui a gente fecha mais esse quadro aqui de ferramentas e vamos aqui agora para essa ferramenta pincel de clonagem.
Essa ferramenta pincel de clonagem nada mais é do que aquele velho carimbo lá que temos no Photoshop também. Eu estou aqui comparando com o Photoshop só para a gente ter uma ideia de cada ferramenta. Se você vem de lá, vai prestando atenção nesses detalhes. Se eu segurar a tecla Alt e clicar aqui nessa parte, ele vai copiar esse detalhe aqui dessa parte, e no próximo local que eu clicar, ele vai trazer essa parte que eu copiei. Vou dar um Ctrl Z aqui, só para vocês entenderem melhor. Eu vou diminuir aqui a rigidez dele, vou aproximar mais aqui, vou voltar mais uma vez, diminuir um pouco mais a rigidez, vou selecionar a área que eu quero que ele clone e vou aqui para outra área. Tem que ter uma sensibilidade e também escolher o tamanho exato do pincel que a gente vai querer usar. Vamos mais uma vez aqui, vamos diminuir mais o tamanho do pincel. Vou clicar aqui, clone essa parte com o Alt pressionado. Clica no Alt, clica na parte que você quer copiar e vai aplicando aqui na outra parte. Veja que o xizinho vai acompanhando aqui, ele vai pegando partes mais próximas de onde você está selecionando. Esse aqui é o pincel de clonagem. Aí temos o nosso próximo pincel aqui, pincel desfazer. Vamos clicar nele. Para usar esse pincel desfazer aqui, eu vou dar um resumo aqui rapidinho. Você tem que estar ativado aqui essa seguinte janela. Você vem aqui, janela, geral, e habilita essa opção aqui, fotografias. Veja que ele abriu uma janela aqui embaixo com essa opção fotografias. Agora o que é que vai acontecer? Eu clicando nesse sinalzinho de mais aqui, adicionar fotografia, ele meio que vai tirar um print dessa fotografia aqui. Vou clicar nele, apareceu essa janela aqui, vamos nomear foto 01. Essa vai ficar sendo a nossa foto original. Cliquei nela, beleza. Vamos dizer que salvamos aqui um print da nossa foto original. E agora o que vamos fazer? Agora, com a nossa camada aqui selecionada, vamos vir aqui em ajustes e selecionar essa opção aqui, HSL. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar ela e tirar toda a saturação dessa camada aqui. Agora vamos clicar no sinal de adicionar fotografia e vamos colocar e vamos nomear ela foto preto e branco. Vamos dar um OK. Tá aqui nossa foto original, o efeito que a gente acabou de aplicar. Eu vou clicar na camada de ajuste, vou aqui clicar em deletar. Vou aplicar mais um efeito nessa foto. Vou vir aqui, recolorir e vou deixar da forma que está aqui, só como exemplo. Vou mais uma vez clicar aqui em adicionar foto vermelha. Isso você pode fazer com efeitos também. Vou deletar essa camada de efeitos. Vamos vir aqui em filtros e vamos aqui aplicar um desfoque gaussiano. Vou fechar e mais uma vez volta aqui, clique em adicionar e vamos colocar só desfoque aqui nessa parte. Vamos clicar em OK, beleza, vamos dar um Ctrl Z aqui. Agora, se eu quiser aplicar algum desses efeitos em um determinado local aqui da nossa fotografia, eu vou selecionar esse efeito aqui, vou selecionar primeiro aqui o preto e branco, vou selecionar a minha foto e com o pincel agora eu vou aplicar aquele efeito que eu tinha aplicado nela. Vamos lá, mais uma vez, teve aquele efeito vermelho que eu apliquei. Mais uma vez, se eu passar aqui, ele vai aplicar o efeito vermelho. Ele fica como se fosse pré-definições aqui desses efeitos que eu apliquei nessa foto. Desfoque, selecionei aqui a parte do desfoque, selecionei minha imagem, vou vir aqui e vou aplicar o desfoque onde eu quiser. Se eu quiser deixar aquela parte lá, essa parte aqui em preto e branco, seleciona a parte preto e branco e passa aqui na minha foto. Nos locais onde você aplicou esses efeitos, se você não quiser, se você quiser retirar, é só clicar aqui na primeira opção, que é a foto original, e passar o pincel, que ele vai desfazer todo o trabalho que você fez aqui aplicando esses outros efeitos. Por isso que é importante deixar sempre uma cópia aqui inicial da foto original, que aí com esse pincel aqui, pincel desfazer, você pode aplicar essas pré-definições aqui, vamos dizer assim, que a gente colocou, e retirar selecionando aqui essa primeira opção. É basicamente isso. Feito isso, vamos fechar aqui, fechar grupo de painéis, continuar com a nossa camada e passar para a próxima ferramenta. Ferramenta pincel de retoque. Essa ferramenta pincel de retoque, vamos lá. Eu vou aproximar aqui a nossa foto, vou selecionar aqui com essa ferramenta aqui já selecionada, pincel de retoque, vou selecionar aqui essa parte. E veja que ele removeu esse detalhe aqui da nossa foto. Vou selecionar essa parte e ele removeu também. Esse pincel ele funciona basicamente assim e vamos retirando. Vamos selecionar esse aqui maior e é basicamente assim que ele funciona. Selecionou algo que você não quer na sua foto, em sua imagem, ele vai retirando.
Vamos para a próxima, ferramenta pincel de recuperação. Essa pincel de recuperação, ela funciona mais ou menos como o carimbo. Vamos lá, eu vou clicar no Alt, vou pressionar aqui um local da minha imagem, vou pegar ela e vou começar a passar o pincel. Veja que ele passa de forma bem suave e vai tirando aqui esses detalhes da nossa foto. É basicamente isso. Pressionou o Alt, clicou onde você quer selecionar, onde você quer clonar, vamos dizer assim, dá um clique, regula o tamanho do pincel e vai passando. Essa é o pincel de recuperação. Vamos para a próxima agora, pincel corrigir. Essa pincel corrigir, ela funciona fazendo a seleção nesse caso aqui. Vamos pegar essa parte aqui e vamos selecionar ela. E agora a gente movimentando, depois de feita a seleção, se a gente movimentar para outra parte, ele vai clonar também essa outra parte. Dando 2 cliques, ele retira esse detalhe aí. Caso você queira clonar outra parte aqui da imagem, vamos dizer que a gente quer clonar essa parte aqui, colocar ela desse lado, vamos fazer a seleção aqui nessa parte. Vamos arrastar o pincel para cá, posicionar bem, dar um clique, mais um clique, e ele vai clonar ali aquela parte da nossa imagem. Não fica tão perfeito, mas ajustando o seu pincel e vendo aqui as configurações em cima, você pode obter um melhor resultado. Vamos para a próxima, ferramenta remoção de mancha. Com essa ferramenta remoção de mancha, você clica, segura e arrasta. Ela serve basicamente para isso. Clica, segura, arrasta, que ele vai clonar mais uma vez a parte selecionada aí que você está arrastando o seu pincel para sua imagem. E por último, desse quadro aqui de ferramentas, temos essa ferramenta aqui, remoção de olhos vermelhos. Salvar um aqui da internet rapidinho. Peguei essa aqui só para a gente usar como exemplo. Eu vou clicar e fazer uma seleção aqui. Veja que ele reduziu um pouco já essa parte dos olhos dele que está em vermelho. Quando você tira essa foto, uma foto e fica com olhos vermelhos, usando essa ferramenta aqui, você pode reduzir selecionando essa área aqui onde ficou em vermelho. É basicamente isso. E assim a gente finaliza mais esse quadro aqui de ferramentas de pincel. Deletar essa imagem, vamos para a próxima. E a próxima ferramenta é a ferramenta de caneta. Assim como na vetorização, você pode usar ela aqui para fazer uma seleção. Vamos voltar aqui com a nossa outra foto. Vou pegar aqui a ferramenta caneta. E a gente pode fazer nossa seleção da imagem. Veja que eu cliquei aqui no primeiro ponto, arrastei aqui para o outro. E você pode selecionar essa opção aqui. Modo elástico, porque clicando aqui nessa primeira parte e arrastando, ele já vai mostrar o caminho que você está fazendo. Clicou nessa parte aqui e foi. Clicou. Agora quando tiver essa parte aqui de curvatura na foto, vamos clicar e colocar aqui. Clica, arrasta e solta. A próxima ele já vai fazer essa curvatura também. Então para quebrar essa parte aqui, você segura no Shift, dá um clique aqui nesse nó que ele vai quebrar e ele vai seguir numa linha reta já. Fez a curva, solta, segura o Shift e clica nela e vai seguindo esse caminho aqui que você estava fazendo. Preste atenção, clicou, arrastou, soltou, aí pressiona o Shift, vem aqui nesse nó e quebra ele e segue para fazer a sua seleção. Fez a seleção, volta, fez a seleção dela toda, é só voltar aqui para o início, ponto de partida, clicou, que aqui já está selecionada a nossa foto. Se você vier nessa opção aqui, seleção, ele vai criar uma seleção nessa área que você percorreu. Vou dar um Ctrl Z e aqui ele vai criar uma máscara, só essa parte que você selecionou. Vou dar Ctrl Z aqui e temos aqui a ferramenta de nó. Essa ferramenta de nó serve para depois que você fez uma seleção, você manipular esses nós aqui que você fez. Veja que você pode melhorar a curvatura depois de terminada toda a seleção. E ela serve basicamente para isso, para manipular os nós, assim como na ferramenta de vetor. Vamos deletar e tá aqui nossa ferramenta de caneta explicada aqui, basicamente isso. Mas como as outras ferramentas, você pode aplicar essa área aqui, aplicar máscaras, cores e outros efeitos aqui na foto, que a gente vai ver em outros tutoriais. E temos aqui agora a nossa ferramenta retângulo. Dentro da ferramenta retângulo, assim como no vetor, tem essas outras formas que a gente pode criar aqui. Ela tem outras utilidades também, a gente pode criar seleção com ela também, mas isso eu vou explicar em outras aulas. Mas é basicamente a ferramenta forma. Vou voltar aqui com a ferramenta de mover, selecionar as duas e deletar. Aqui temos a ferramenta de texto, assim como explicado na de vetor. Clica, pressiona, arrasta
já define um tamanho para sua fonte, você pode fazer o seu texto. Vamos voltar com a ferramenta de seleção. Para diminuir o texto e aumentar, você pode vir nessa opção aqui, assim como na de vetor, pode vir em valores e clicando aqui nessas alças, você pode aumentar e diminuir. Também rotacionar e mudança de cor também na mesma parte. Essa é a ferramenta de texto. Temos a texto de quadro, que é a mesma explicação lá do vetor. Cor, arrastou, criou uma área, a gente pode escrever aqui dentro dessa área. Vou selecionar esse texto que ele ficou minúsculo aqui, colocar 500 de fonte, veja que ele já aumentou. Se eu clicar aqui do lado, ele vai colocar um limite aqui em nosso texto. Serve para você fazer textos aqui já justificados também. Aqui são as ferramentas de texto. E a ferramenta seletor de cores. Vou criar uma forma aqui. Veja que pegando aqui a ferramenta seletor, eu clicando e selecionando, ele já vai aplicar em minha imagem. Temos aqui a ferramenta de estilo, que é aquele exemplo que a gente pode fazer com o texto também. Tutorial, vou dar um Ctrl J aqui nessa camada para tirar uma cópia. Vou mudar aqui a fonte e a cor da fonte. Com essa aqui selecionada, eu vou clicar nessa e ele vai copiar tanto a fonte como a cor. Ele copia o estilo da outra fonte. Vou dar um Ctrl Z, vou selecionar de cima e ele vai copiar o estilo dela. É basicamente isso. Aqui a gente vai encerrando as ferramentas que a gente usou nesse tutorial, explicando essa parte de pixel. Temos aqui essa ferramenta aqui é uma mão, que a gente serve para movimentar a página, mas isso a gente pode usar clicando na barra de espaço. Eu vou tirar dela aqui. Se você pressionar e segurar a barra de espaço do seu teclado, você pode movimentar também com ela. E a do zoom, que eu já expliquei no outro tutorial também, que você pode vir aqui em editar, configurações, e aqui em ferramentas você pode habilitar usar a roda do mouse para ampliar. Se a sua estiver desabilitada, habilita, porque aí só usando o botão do meio aqui, o scroll do mouse, você já pode dar o zoom. Fica bem mais fácil de você trabalhar com o zoom aqui no Affinity. E esses três pontinhos aqui embaixo é uma gama aqui de ferramentas que vamos explicar conforme for passando o tempo. Eu vou só mostrar um aqui, luminosidade. Eu já apliquei em outro tutorial. Vou clicar nela e arrastar aqui para o lado, arrastar aqui para a barra de ferramentas, vou fechar e veja que com a minha foto selecionada eu vou clicar nela e ela já vai aplicar aqui, abrir uma janela com configurações. Eu posso aumentar clicando nesse ponto aqui de baixo central. Eu posso posicionar onde eu quero essa iluminação. Aqui eu posso aumentar e diminuir e por aí vai. Tem várias ferramentas aqui que a gente ainda vai ver. Tem vários tutoriais que a gente ainda vai ver sobre Affinity. Se você ficou até aqui, curte, compartilha, comenta, deixa o like também, que esse aqui é o curso de Affinity totalmente grátis para você e eu te espero em uma próxima aula. Grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!